Bom, pessoal, então boa tarde, tá? Mais uma vez, Gustavo, estou compartilhando, está pausado aqui, retomar a apresentação. Deixa eu subir um pouquinho, tá? Vocês pegaram, a gente se atrasou, viu, pessoal, do outro alinhamento, por conta da muita discussão a respeito de novos cursistas inscritos, tá? Em recomposição, cursistas excluídos, e isso gerou um pouquinho de demora. Tá? Sejam bem-vindos. A primeira vez que a gente faz assim um alinhamento síncrono, né? A gente teve a possibilidade de se conhecer um minutinho ali no evento, né? Então, nosso alinhamento, tá? Geralmente tá sempre na descrição do grupo, tá? É importante que vocês saibam onde ele fica certinho, para que qualquer informação nós separamos em guias. Então, cada semana é uma guia, tá? Então, se surgiu às vezes algo que já faz tempo que vocês viram, vocês podem rever cada pauta, né? Em cada dia tem uma pauta, tá? Então, e a gravação, que falta a gente colocar também, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dos nossos combinados, tá? Para não se também extrapolar no tempo, as premissas do formador, tá? O manual do cursista, a exclusão, que não é o caso de vocês, educação financeira e matemática ensino médio, e a busca ativa, tá? Então, a gente sempre fala para vocês ali que vocês que nós temos a descrição do grupo e nós vamos alimentando o grupo de vocês, tá? Vocês viram que eu já coloquei também o link do formulário de remanejamento para quando vocês precisarem, né? Quando o cursista solicitar, tá? De educação financeira e ensino médio. Hoje de manhã eu consegui fazer os remanejamentos, tá? Todas as pessoas foram atendidas nas suas definições, tá bem? Então, primeiro, o que a gente prioriza? Né? O horário do mesmo professor formador, tá? Então, remanejar, por exemplo, uma cursista da Josiane, tá? Se ele não colocou um horário específico, né, pela disponibilidade que ele coloca lá na justificativa, a gente tenta encaixar na turma da Josiane. Não tendo, por exemplo, mais vagas na turma da Josiane, a gente tenta um outro professor, tá certo? Mas todos eles foram pela incompatibilidade de horário, tá? A grande maioria, então, o horário de escola a gente sabe que mexe com muitas pessoas, então, por isso a gente deferiu o remanejamento desses cursistas, tá? Então, gente, deixa eu até colocar para vocês. Eu vou ter só de recomposição de aprendizagem aqui, mas eu vou mostrar, tá? Só para ficar como exemplo. Então, aqui, por exemplo, né? Na turma de vocês, quando aparece lá na listagem de inscritos, tá? O nome do cursista em vermelho é aquele cursista que pediu o remanejamento e ele foi retirado da sua turma, tá? Então, aquele cursista que está saindo. Agora, quando esse cursista aparece em amarelo, é quando ele chegou na sua turma, tá? Então, por exemplo, um cursista, ele saiu da turma I, da Carla, e foi para a turma K, tá? Então, lá na turma I, ele vai aparecer em vermelhinho, e lá na turma K, que ele chegou, foi remanejado, ele vai aparecer sempre em amarelo. Tá? Então, é uma forma que a gente tem de organizar, tá, os remanejamentos e também para que vocês tenham noção para onde que esse cursista está sendo movimentado, certo? Nós deixamos um tópico aqui, pessoal, sobre as premissas do formador 2025, tá? A gente pede que vocês, né, leiam com mais calma no momento que vocês tiverem, né, oportunidade, porque é com base nas premissas que a gente vai fazer os nossos feedbacks, que a gente vai fazer o nosso alinhamento também, tá certo? Então, o combinado, né, da gente sempre estar alinhando, conversando, vem a respeito da premissa do formador, tá? Principalmente a gente, né, manter a comunicação, né, ativa e efetiva com a tutoria de formação, tá certo? Então, eu sou responsável pelo pessoal, né, de educação financeira, as meninas de ensino médio e mais uma de recomposição de aprendizagem.
Então, todas as vezes que vocês tiverem alguma colocação ou alguma dúvida, né, algum pedido de ajuda, sempre é a mim que vocês vão reportar diretamente, tá? Então, a gente faz essa organização interna para que a gente consiga ser mais rápido no atendimento de vocês, tá bem? Então, a gente fala também da questão também, né, da participação no alinhamento, nas reuniões de feedback, né, da participação com a câmera ligada, especialmente, né, preferencialmente participar no computador e evitar a questão do celular, né, exceto casos esporádicos que a gente sabe que pode acontecer, certo? Em relação também, né, à ação modelar de vocês nas reuniões, em relação aos cursistas de vocês, né? Então, a gente sabe que o professor formador também, ele tem que ser o exemplo, né? Então, muitas vezes a gente vê que o professor formador, ele traz muita queixa do cursista, mas às vezes ele não reflete lá nas premissas, na ação modelar dele, né, na atuação dele, e que pode, de certa forma, reverberar lá na turma, tá? Bom, outra questão, gente, é em relação ao manual do cursista, tá? Na semana passada eu tive alguns casos que chegaram até mim de professores que estão lá inseridos, né, lá inscritos em matemática, ensino médio, mas eles atuam com educação financeira e vice-versa, tá? Então, às vezes, o professor só tem aula no ensino médio e ele está lá inscrito em educação financeira. Então, gente, duas possibilidades constam no manual do cursista, que é essas aqui que nós fizemos o print no informativo, tá? E é relacionado, né, à docência compartilhada, tá? Então, primeiro, esse professor ele pode realizar a implementação, né, em ano ou série do componente curricular diferente, desde que utilize a mesma metodologia ou estratégia. Então, por exemplo, o professor que atua no ensino médio, mas está inscrito em educação financeira, ele pode implementar lá no ensino médio, desde que ele utilize a mesma estratégia de ensino que ele está vendo no grupo de estudo de educação financeira, correto? Isso vale também para quem, né, trabalha só com educação financeira, mas está fazendo o grupo de estudos do ensino médio, tá? Em matemática no ensino médio, tá? Outra situação, né, seria realizar a docência compartilhada em uma aula na temática de inscrição, ou seja, a partir da aula de um colega na sua instituição de ensino, tá? Então, ele poderia fazer a implementação a partir dessas duas possibilidades, tá? Dúvidas até aí? Não? Bom, esse recadinho, gente, em relação à exclusão de cursistas pela CED, é o que nós recebemos, tá? Porque a temática de recomposição está tendo bastante cursista excluído por conta que ele não atua na recomposição de aprendizagem. Isso pode acontecer com a educação financeira e matemática no ensino médio também, tá? Então, se aparecer, né, algum cursista que recebeu o e-mail, que foi excluído, é porque justamente eles não atuam na temática que eles fizeram a inscrição do grupo de estudos, certo? Bom, e a busca ativa, né, que a gente pede para que vocês estejam fazendo logo após o término da reunião, tá? Que não delongue muito, porque a gente sabe que esse cursista, às vezes, ele pode demorar para responder e, consequentemente, né, que a gente oferte aí os outros 2 horários que nós temos para ele poder fazer essa reposição na mesma semana e com o mesmo formador, tá, gente? O nosso cursista, ele só pode fazer a reposição daquela reunião que ele faltou junto com o professor formador dele. Apenas em casos de convocação pela CED, tá? É que ele pode fazer com outro professor formador, certo? Onde que vocês vão registrar? Lá no campo de observação individual na SO de vocês.
quando a gente fechar no término da jornada, vai aparecer todos os registros, tá? Então, isso é para prevenir casos de recurso para certificação, tá bem? Aqui nós temos a tabela de inscritos, tá? Mas isso não é só para recomposição de aprendizagem, tá? Então, gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma colocação, algo que dúvida. Josiane, por favor. Então, eu recebi um e-mail no sábado, um e-mail não, uma mensagem de WhatsApp de uma cursista pedindo por que ela estava na minha turma se ela não tinha se ela não tinha feito inscrição. É por conta, a CED, ela inscreveu, né, tardiamente, depois do término da inscrição, professores que tinham aula no componente, mas que não se inscreveram lá no grupo de estudos, né? A justificativa que eles deram para nós, a orientação para as tutorias foi a seguinte, que na minuta da distribuição de aula, estava constando que, uma vez que aquele professor pegasse aula daquele componente, ele deveria fazer o grupo de estudos. Tá? Então, esse professor, não fazendo a inscrição, ele foi automaticamente inscrito pela secretaria. Tá? Então, foi a SED que escreveu esse cursista. Se ele não tiver disponibilidade no horário da sua reunião, você tem que ofertar o forms de remanejamento para que a gente tente realocar ele em outra turma, em outro horário que ele possa. Tá? Então, projeto de vida, educação financeira, recomposição de aprendizagem, na minuta de distribuição contava que esses professores eles tinham que fazer o GE. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Josiane, pode falar. Olha, desculpa minha ignorância, obrigada primeiro ali pela explicação, sobre, eu não consigo entrar lá no meu RCO e achar aquele campo de observação individual de cada um, como é que eu faço para localizar isso? Na frequência, tá? Quando você vai registrar a frequência, sim. Deixa eu até compartilhar a guia do RCO aqui. Me fala uma turma sua, Josiane. Turma A, segunda à noite, 18 horas. Educação financeira, né? Isso. Deixa eu fechar ela aqui. Turma à noite. À noite? Essa? Tá. Então, ó, primeiro trimestre, então eu vou incluir aqui para você ver. Quando você colocar o dia da sua reunião, vou colocar hoje, mas isso é fake, depois eu vou cancelar, tá? A gente tem a lista de nominal e aqui o registro, certo? Você vai anotar no campo individual, tá? Então, você vai colocar... Esse campo individual que não aparece para mim. Ah, é? Então, eu vou... É que o nosso é diferente, Josiane. Acho que era isso que a Cleonice ia falar, né? Isso que eu ia explicar. O nosso aparece um quadradinho antes do nome. Daí a gente escreve, salva, ok. Ali do lado do número do chamada, ali onde está o número do aluno. É que o seu, Silvia, é no formato de tutora, né? Não, o meu é versão clássica. Mas a versão clássica nossa, ela diferente? teve alteração. Essa aí era de antigamente. Antigamente era dessa aí. Então deve ser. A nossa, ele tem umas atualizações. Então, é ali antes do nome, tem perto do número de chamada, aparece um quadradinho, você clica e aparece para você fazer a observação. Ou mesmo se aparecer no campo de observação geral, ali embaixo. Eu não sei se essa nova versão aparece. Aparece, Cleonice? Aparece? Então, dá para fazer ali também, tá? Eu faço no campo de observação geral, porque nem esse quadradinho que a Cleonice e a Gisele estão falando não aparecem para mim. Tem só o número da chamada. Pode fazer, Josiane. Né? Se você ficar em dúvida, tenta fazer um relatório. Baixa um relatório para ver se aparece. Geralmente aparece tudo, tá? Tá. Tá bom, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Não, eu ia dizer que se ela quisesse, eu podia mostrar aqui no meu. Pode mostrar, Cleonice. Só para, assim, ela dar uma olhada para ver como tem.
Ó, essa turma aqui eu fiz chamada hoje, né? Está aparecendo aqui. Olha ali o quadradinho antes. Nome aqui, ó. Eu acho que na hora que faz a chamada, então ele Aqui, ó. vai aparecer. Ó, aparece aqui, ó. Daí você Sim. clica, tem a mãozinha, se clica aqui em observações, ele abre um campo extra, ó, acima. E aí você faz ok e fica ali. Então, é essa aqui a nossa... Vou tentar localizar. Obrigada. Mesmo depois da chamada pronta e salva. Se Isso, você ó, volta lá no dia, você pode incluir a observação que o teu cursista respondeu você. Ele abre do mesmo jeito. Pode. Tanto que eu abri aqui, ó, uma que eu fiz chamada hoje de manhã. Então, abriu depois, pode fazer outro dia. Eu fiz, por exemplo, da busca ativa, né? Ele não tinha vindo na minha reunião, como vocês tinham posto, né, para a gente fazer busca ativa, eu já fui, 2 dias depois, fui lá e coloquei que o cursista tinha justificado a ausência, né? Então, não precisa ser durante a reunião, pode ser posteriormente. Não, porque às vezes o cursista ele vai demorar, acho que dias, né, para responder. Quando vocês tiverem a resposta, aí vocês vão colocar, né? Mas, por exemplo, que você enviou fez a busca ativa e ele não retornou, você registra, tá? Porque daí aquilo vai sustentar, por exemplo, a falta que ele tem. Certo, gente? Então, nós vamos encerrar. Priscila, pode falar? Só bem rapidinho. Tem diferença lá na planilha, esse cursista que ele vai ser inserido contra a vontade? Não. A gente está deixando ele amarelinho, tá, Priscila? Tá. Porque ele chegou. Mas mesmo os cursistas que se inscrevem, tem uns tartaruga ninja que param de frequentar, e esses que vocês puseram na marra, daí faz o que dele? Só corre atrás e deixa que vida que segue? A gente deixou o número de telefone, né? Manda mensagem, a gente manda os e-mails, né? Então, muitos estão respondendo os e-mails. O que a gente se preocupa um pouquinho, né? Que a maioria não está aceitando o convite do Classroom, né? Então, a gente vai ter... Eles não querem, né? Eles não queriam, né? A SED colocou, e daí... gente, assim, é uma jornada, assim, que está exigindo, né, uma força-tarefa e um desafio para a gente, né? Mas, assim, nós nos colocamos à disposição novamente, tá? Eu e o Gustavo, o que vocês precisarem, tá certo? Na semana que vem, a gente, assim, já vai estar se organizando para marcar com vocês o primeiro feedback, tá? Mas aí a gente entra em contato e tudo mais, tá bom? Então, boa reunião nessa semana, tá? Bom trabalho, qualquer coisa a gente está por aqui, certo? Bom Tchau. feriado, bom carnaval, bom recesso. Obrigada. Para vocês também. Tchau, tchau.